Já se perguntou por que alguns hortelãos têm colheitas espetaculares ano após ano, enquanto para outros é uma verdadeira loteria? Quer que a sua colheita de 2026 bata todos os seus recordes? Pois bem, a base para esse sucesso é lançada não na primavera, mas mesmo agora, em setembro. Hoje vou partilhar consigo 20 passos essenciais que deve fazer no outono. E acredite, alguns deles vão surpreendê-lo e transformar completamente a sua forma de cuidar da horta. Setembro na horta não é o fim da temporada, mas sim um intervalo antes do próximo capítulo, ainda mais próspero. O solo, livre da maioria das plantas, está cansado, e a nossa principal tarefa é ajudá-lo a recuperar e a acumular forças. Não estamos apenas a limpar, estamos a investir no futuro. É como assentar uma base sólida para uma casa. Sem ela, nada se constrói. Então, por onde começar a nossa maratona de outono? Claro, com a grande limpeza dos canteiros. E não se trata apenas de colher o que sobrou da safra. É preciso remover, sem piedade, tudo o que já cumpriu o seu ciclo. Isso inclui a folhagem seca dos tomates, os ramos amarelados dos pepinos e os restos dos talos de couve. Além disso, arranque pela raiz todas as ervas daninhas e recolha toda a fruta que caiu, maçãs, ameixas ou peras que estão no chão debaixo das árvores. Muitos pensam que se trata apenas de arrumação e estética, mas na verdade, este é o seu primeiro e mais importante golpe contra futuros problemas. Pense nisto. Cada folha, cada galho, cada fruto podre é um potencial abrigo de inverno para pragas e suas larvas. Além disso, é um verdadeiro viveiro para esporos de doenças fúngicas, como a requeima e o oídio. Ao deixar tudo isso nos canteiros, você está, essencialmente, preparando o terreno para as doenças do próximo ano. Por isso, a sua tarefa é deixar os canteiros absolutamente limpos e sem vestígios de vegetação. Passe o ancinho e recolha toda a sujeirinha. Não deixe ao inimigo, pragas e doenças, nenhuma chance de uma invernada confortável. Lembre-se, canteiros limpos no outono significam canteiros saudáveis na primavera. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Simplesmente remover os restos vegetais é apenas meio caminho andado. A pergunta crucial é: o que fazer com eles depois? O erro mais comum é descartar tudo, sem critério, na pilha de compostagem. Não se apresse. Antes de descartar qualquer coisa, inspecione tudo com rigor. Examine com atenção cada caule e cada folha. Se você observar manchas escuras de requeima na folhagem dos tomates, mofo branco ou oídio nas folhas das abobrinhas, ou encontrar ovos de pragas nas folhas de couve, esse tipo de material não tem lugar na compostagem. Ao enviar folhagem doente para o composto, você corre o risco de criar um verdadeiro foco de infecção para o próximo ano. Isso porque nem todos os esporos e larvas são eliminados durante o processo de compostagem. Então, guarde esta regra simples. Tudo o que causar a menor suspeita deve ser impiedosamente destruído. O melhor é queimar. Se não houver essa possibilidade, enterre-os bem fundo, fora do seu terreno. Já os restos vegetais absolutamente limpos e saudáveis, esses são um recurso valiosíssimo. Estes, sim, podemos enviar sem hesitação para a compostagem. Essa triagem de outono é o seu passo mais importante para garantir uma horta saudável no futuro. Depois de os canteiros e as estufas estarem completamente limpos de restos de plantas, chega a hora da verdadeira higienização. Pense nisso como uma limpeza geral em casa, depois de uma época de grande movimento. Imagine que, durante o verão, o solo acumulou uma série de inimigos invisíveis, esporos de fungos e bactérias patogênicas. Eles não desapareceram, apenas se esconderam e esperam pelo calor da primavera para atacar as suas plantas jovens com força renovada. Isto é especialmente verdade para as estufas. Um espaço fechado e com alta umidade é o paraíso perfeito para a requeima, a cladosporiose e outras doenças. Por isso, todas as superfícies da estufa,
o policarbonato, a estrutura, as portas, devem ser lavadas meticulosamente. E o que fazer com a própria terra? Remexer o solo com químicos agressivos não é a melhor opção, pois assim eliminamos também a microflora benéfica. É aqui que entram em cena os biopreparados modernos e seguros. Regue os canteiros com uma solução à base de tricoderma ou de Bacillus subtilis, o bacilo do feno. Estes micro-organismos benéficos são os nossos pequenos aliados. Eles suprimem e destroem ativamente os patógenos, limpando o solo por dentro. Esta desinfecção de outono é como dar uma vacina à sua horta. Estamos a criar um ambiente saudável e seguro para a futura colheita. Já separamos nossos restos vegetais e todo o material sadio está pronto para ser bem aproveitado. E é aqui que está um dos grandes segredos da sua futura colheita. Não encare a pilha de compostagem como um mero depósito de lixo orgânico. Ela é, na verdade, sua própria fábrica de ouro negro, o fertilizante mais precioso que existe. O outono é a época ideal para montar uma nova pilha, da forma correta, pois você tem uma abundância de material orgânico neste momento. O princípio é simples. Vamos criar um bolo em camadas. Alternamos camadas verdes, ricas em nitrogênio, como restos de plantas frescas, grama recém-cortada e resíduos de cozinha, cascas, restos de vegetais, e camadas marrons, ricas em carbono, que incluem folhas secas caídas, palha, pequenos galhos e papelão picado. Cada camada deve ter uma espessura de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Após dispor algumas camadas, você pode regá-las levemente com água, ou melhor ainda, com uma solução de preparados, em especiais, para iniciar e acelerar o processo de decomposição. Durante o inverno e a primavera, essa massa vai se decompor, e no início da nova estação, você terá um composto pronto, fofo e rico em nutrientes, completamente de graça. Você não está apenas eliminando resíduos, você está criando vida para o seu solo. A colheita está feita, a terra livre. Poderíamos pensar que é tempo de relaxar, mas é precisamente agora que se inicia uma batalha crucial, uma que seria muito mais difícil de vencer na primavera. A batalha contra as ervas daninhas perenes. Pense em inimigos como a grama-seda, a cavalinha ou o dente-de-leão. No verão, com os canteiros densamente plantados, a única coisa que podemos fazer é cortar-lhes as partes aéreas. Mas a sua verdadeira força reside nas raízes, potentes e profundas, que se mantêm enterradas. Setembro, depois da chuva, com a terra macia e úmida, é o seu momento de ouro. Arme-se com um forcado, não com uma pá. A pá, ao contrário, irá cortar os rizomas em pedaços, e de cada fragmento nascerá uma nova planta. Com o forcado, consegue-se desenterrar e puxar com cuidado as longas e brancas raízes da grama-seda na sua totalidade. É um trabalho minucioso, mas que compensará generosamente. Cada raiz que remove agora significa dezenas de ervas daninhas a menos no próximo ano. Não está apenas a mondar, está a realizar uma verdadeira cirurgia, removendo a raiz do problema. Ao dedicar algumas horas a isso no outono, poupará semanas de mondas exaustivas na primavera e no verão. Antes de começar a nutrir o nosso solo, vamos agir como um bom médico, fazer um diagnóstico completo. Afinal, para que o tratamento seja eficaz, é preciso conhecer o diagnóstico. Precisamos entender o que exatamente falta ao nosso solo e em que estado ele se encontra após uma longa estação de cultivo. Não é preciso ser agrônomo ou ter um laboratório complexo. Hoje, em qualquer centro de jardinagem, é possível encontrar kits simples e acessíveis para análise de solo. O indicador mais crucial e que precisamos determinar é o nível de pH, a acidez do solo. Disso depende a capacidade das plantas de absorverem os nutrientes de forma eficiente. O procedimento é simples. Basta coletar uma amostra de terra do canteiro, misturar com água, mergulhar uma tira de papel tornassol e comparar a cor resultante com a escala fornecida.
leva apenas 5 minutos, mas oferece informações incrivelmente valiosas. Além da acidez, simplesmente observe o solo. Ele está compacto como uma rocha ou solto e arejado? Qual é a sua cor? Ele contém minhocas, que são os principais indicadores de um solo saudável. Um diagnóstico tão simples permitirá que você haja não às cegas, mas de forma estratégica e direcionada. Você saberá exatamente se precisa desacidificar o solo ou se ele precisa de matéria orgânica para melhorar sua estrutura. Esta é uma abordagem inteligente que eleva a horticultura de uma rotina a uma verdadeira ciência. E agora, a verdadeira magia da horta de outono, uma prática que muitos ainda ignoram. Estou falando dos adubos verdes, também conhecidos como plantas de cobertura. Mas o que são? São plantas que semeamos não para colher, mas sim para beneficiar o próprio solo. Imediatamente após a colheita, nos canteiros que ficaram vazios, espalhamos generosamente sementes de mostarda, facélia, aveia ou centeio. Elas germinam muito rapidamente e, durante o outono, conseguem desenvolver uma massa verde exuberante. Onde reside a sua magia? Em primeiro lugar, suas raízes poderosas, ao penetrarem fundo, arejam e estruturam perfeitamente até o solo mais compacto, tornando-o mais arejado e permeável à água. Melhor do que qualquer enxada. Em segundo lugar, elas agem como um tapete verde que impede o crescimento de ervas daninhas e protege o solo da erosão pelo vento e da lixiviação de nutrientes pela chuva. Em terceiro lugar, são uma verdadeira fábrica verde de adubos. Após acumularem uma grande quantidade de nutrientes, antes das primeiras geadas, elas são cortadas e podem ser incorporadas superficialmente ao solo, ou deixadas na superfície como cobertura morta. Durante o inverno, toda essa matéria verde se decompõe e enriquece o solo com matéria orgânica e nitrogênio. A semeadura de adubos verdes é a maneira mais simples, econômica e ecológica de curar e nutrir seu solo, preparando-o para a próxima temporada. Adubos verdes são ótimos, mas o solo que trabalhou todo o verão precisa de uma nutrição mais robusta, e é aqui que entra em cena o principal ingrediente para qualquer canteiro: o composto maduro. Se você preparou sua pilha de compostagem corretamente na primavera, até o outono já terá uma porção de adubo solto, escuro e com um agradável cheiro de terra. É importante entender: o composto vai muito além de um simples conjunto de nutrientes. Trata-se de um substrato vivo, repleto de micro-organismos benéficos, minhocas e produtos da sua atividade. Ao aplicar o composto, não só nutrimos as futuras plantas, mas também revitalizamos o próprio solo, melhorando a sua estrutura. O solo argiloso torna-se mais solto e arejado, e o arenoso começa a reter melhor a umidade. Como aplicar? É muito simples. Espalhe o composto uniformemente sobre a superfície dos canteiros limpos, numa camada de alguns centímetros. Depois disso, pode-se revolver ligeiramente a terra à profundidade de meia pá, ou simplesmente soltar com um cultivador manual. Isso serve para incorporar o composto na camada superior do solo e ativar a ação dos micro-organismos. A aplicação de composto no outono é como um investimento, colocar dinheiro no banco a render bons juros. Durante o inverno, ele terá tempo para se integrar completamente no solo, e na primavera, os seus canteiros estarão cheios de vitalidade e prontos para novas plantações. Se o composto é o alimento diário e equilibrado para o nosso solo, existem adubos que são como vitaminas concentradas, ou, se preferir, a nossa artilharia pesada. Estamos a falar de poderosos fertilizantes orgânicos, como o estrume bem curtido ou o esterco de aves. E o outono é a melhor, e talvez a única época realmente certa para a sua aplicação. Por quê? O estrume e o esterco frescos contêm uma concentração muito alta de azoto, numa forma que pode literalmente queimar as raízes das plantas. Além disso, podem conter sementes de ervas daninhas e micro-organismos patogênicos. No entanto,
Se os incorporarmos no solo no outono, durante o longo inverno, todos estes problemas desaparecerão. Durante vários meses de geadas, degelos e da ação das bactérias do solo, o estrume decompõe-se completamente. As substâncias agressivas transformar-se-ão em nutrientes facilmente absorvíveis pelas plantas. As sementes das ervas daninhas perderão a sua capacidade de germinação e os patógenos morrerão. Na primavera, o seu solo estará repleto de nutrientes na forma mais acessível e segura. As doses de aplicação dependem da cultura, mas a regra geral é não exagerar. Distribua o adubo uniformemente pela superfície do canteiro e incorpore-o ao solo. Esta recarga de outono criará uma poderosa reserva de nutrientes para toda a próxima estação. Já fizemos o diagnóstico e conhecemos a acidez do nosso solo. Se o seu teste com papel de tornassol indicou que a terra está ácida, então setembro é a época perfeita para a operação que chamamos de calagem. Por que isso é tão importante? Imagine que você oferece às suas plantas os melhores fertilizantes, mas elas simplesmente não conseguem absorver os nutrientes. É exatamente isso que acontece em solos ácidos. Muitos elementos nutritivos, como fósforo, potássio e cálcio, tornam-se indisponíveis para as plantas. Enquanto isso, em ambientes ácidos, o alumínio e o manganês, que são prejudiciais, tornam-se mais ativos. As plantas nesse tipo de solo ficam mais suscetíveis a doenças, desenvolvem-se mal e a produtividade diminui drasticamente. Para corrigir isso, precisamos aplicar substâncias ricas em cálcio. Os produtos mais populares e acessíveis para a calagem são o calcário dolomítico, a cal hidratada, também conhecida como cal virgem ou cal apagada, ou as cinzas de madeira. Eles devem ser espalhados uniformemente pela superfície do canteiro antes de revolver ou cavar a terra. A dosagem exata depende do grau de acidez do solo e do tipo de produto, por isso, leia atentamente as instruções na embalagem. A melhor época para realizar a calagem é o outono, pois o processo de neutralização da acidez no solo ocorre de forma bastante lenta. Ao longo do inverno e da primavera, as reações químicas terão tempo para se completar. E quando chegar a época do plantio das mudas, o equilíbrio do pH já estará normalizado. Setembro não é apenas época de colheita, mas também de novos plantios. E a primeira estrela da temporada de outono é, claro, o alho de inverno. Por que o plantamos antes do frio? A resposta é simples. O alho plantado no outono passa por uma estratificação natural pelo frio. Isso o fortalece, tornando-o mais resistente a doenças e, o mais importante, permite que desenvolva cabeças muito maiores e robustas do que se fosse plantado na primavera. Além disso, a colheita virá muito mais cedo. Os pontos-chave para o sucesso são o momento certo e a profundidade de plantio adequados. Deve-se plantar aproximadamente 3 a 4 semanas antes da chegada das geadas persistentes. Nesse período, os dentes terão tempo de criar boas raízes, mas não devem brotar e soltar folhas verdes na superfície. Oriente-se pela temperatura do solo. Ela deve ter esfriado para cerca de 12 graus Celsius. A profundidade de plantio também é crucial. A regra geral é: deve haver aproximadamente 5 centímetros de terra acima do dente. Se plantado muito raso, ele pode congelar. Se muito fundo, terá dificuldade para emergir na primavera. Escolha para o plantio os dentes maiores e mais saudáveis da parte externa da cabeça. E claro, após o plantio, não se esqueça de cobrir o canteiro com cobertura morta de turfa ou folhas caídas. Isso criará uma proteção adicional contra as geadas. Ao lado do alho, seu parente mais próximo, a cebola de inverno, encontra um lugar perfeito. Isso mesmo, a cebola também pode e deve ser plantada para o inverno. Com isso, você garante logo de cara 2 enormes vantagens. Primeiro, você obtém as folhas mais precoces, suculentas e cheias de vitaminas já na primavera, quando os canteiros ainda estão praticamente vazios. E em segundo lugar,
Os bulbos de cebola amadurecem de 2 a 3 semanas mais cedo do que no plantio de primavera. No entanto, um detalhe crucial: nem todas as variedades são adequadas para o plantio de outono. É preciso escolher variedades especiais de cebola semente, próprias para o inverno, que sejam resistentes ao pendoamento. A cebola comum, plantada no outono, com grande probabilidade, irá pendoar na primavera, e você não obterá bulbos de boa qualidade. As épocas de plantio são aproximadamente as mesmas do alho, cerca de um mês antes das primeiras geadas. Plante os bulbos a uma profundidade de cerca de 4 a 5 centímetros, para que não congelem. É importante escolher para o plantio os bulbos mais pequenos, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Bulbos maiores têm maior probabilidade de pendoar. Esse plantio de cebola no outono não só garantirá uma colheita precoce, mas também liberará um tempo precioso na primavera, quando cada minuto conta. Gostaria de colher um molho de endro fresco ou as primeiras cenouras 2 ou 3 semanas antes dos seus vizinhos? Então, experimente a técnica de semeadura de outono-inverno. É uma prática agrícola antiga, mas um pouco esquecida, que permite obter uma colheita extra precoce. O segredo é semear sementes de culturas resistentes ao frio no outono, mas fazê-lo de modo que não germinem antes da chegada do inverno. As sementes simplesmente dormem na terra gelada, e no início da primavera, assim que a neve derrete e o solo aquece um pouco, elas começam a crescer. Isso acontece muito antes de conseguirmos sair para a horta e preparar os canteiros. Quais culturas são ideais para a semeadura de outono-inverno? Cenoura, beterraba, endro, salsa, espinafre, alface e rabanete. A regra principal é não ter pressa. A semeadura não deve ser feita em setembro, mas sim bem mais tarde, em outubro ou até mesmo em novembro, em solo já ligeiramente congelado. Prepare o canteiro com antecedência, fazendo os sulcos. E quando as primeiras geadas chegam, espalhe as sementes secas nos sulcos, aumentando a quantidade em cerca de 50%, e cubra-as com terra seca ou turfa previamente preparada. Em hipótese alguma, regue. Este simples truque é uma verdadeira máquina do tempo para a sua horta. Enquanto o solo ainda não congelou e temos muitos restos orgânicos após a colheita, é o momento ideal para pensar no conforto futuro, tanto o seu quanto o das plantas. Estamos falando da criação de canteiros elevados ou quentes. Esta é a solução perfeita para terrenos com solo pobre, alto nível de lençol freático, ou simplesmente para quem não quer se abaixar muitas vezes. O outono é a melhor época para a sua construção. Primeiro, montamos um caixote com tábuas, telhas de fibrocimento ou qualquer outro material disponível. E depois, começa a parte mais interessante, o preenchimento. É como fazer uma lasanha. Na base, para a drenagem, colocamos galhos grandes e tocos velhos. A próxima camada é composta por restos vegetais mais finos, restos de culturas, ervas daninhas sem sementes e grama cortada. Em seguida, adicionamos uma camada de composto ou esterco bem curtido. E por fim, cobrimos tudo com uma camada de terra de jardim fértil. Durante o inverno, toda essa matéria orgânica começará a se decompor ativamente, liberando calor. Na primavera, este canteiro aquecerá muito mais rápido que um comum, e será possível plantar as mudas bem mais cedo. Além disso, as plantas receberão uma poderosa reserva de nutrientes vinda de baixo. Ao criar esses canteiros no outono, você não só se livra dos resíduos orgânicos, mas também cria condições ideais para a futura colheita, economizando suas forças por muitos anos. No meio de toda essa agitação outonal, não podemos esquecer das culturas perenes, aquelas que permanecem conosco por muitos anos. Estou falando, em primeiro lugar, dos nossos amados morangos, ou morangueiros de jardim. Afinal, a colheita do próximo ano depende diretamente de como eles passarão o inverno. Em setembro, o canteiro de morangos exige atenção especial. O primeiro passo é realizar a poda de limpeza. Com uma tesoura de poda afiada,
Corte cuidadosamente todas as folhas velhas, avermelhadas ou doentes, e também os estolões em excesso que sugam a energia da planta. Deixe apenas o broto central jovem e saudável. Isso não só rejuvenesce a planta, mas também melhora a circulação do ar, reduzindo o risco de doenças fúngicas. Em segundo lugar, é preciso adubar os arbustos. Mas atenção, nada de nitrogênio. A adubação de outono deve conter fósforo e potássio. Eles ajudarão as plantas a formar botões florais para a futura colheita e fortalecerão o sistema radicular antes do inverno. A cinza de madeira é ideal para essa finalidade. E em terceiro lugar, pouco antes das primeiras geadas, o canteiro de morangos precisa receber uma camada de cobertura morta. Uma camada de turfa, humus, agulhas de pinheiro ou folhas caídas protegerá o sistema radicular do congelamento. Essa atenção dedicada no outono é a sua garantia de uma colheita abundante de frutos doces no próximo verão. Quando os trabalhos mais pesados na horta terminam, chega a hora de dar atenção especial aos nossos fiéis companheiros, as ferramentas de jardinagem. Muitas vezes, simplesmente sacudimos a terra da pá, jogamos as enxadas no barracão e as esquecemos até a primavera. Mas isso é um grande erro. Durante a estação, as ferramentas acumulam não apenas terra, mas também seiva das plantas, e com ela, potenciais agentes patogênicos. Se na primavera começarmos a usar este material, sem o devido cuidado, podemos facilmente espalhar doenças de uma área para outra. Por isso, a manutenção outonal não é um capricho, mas sim uma necessidade. O primeiro passo é limpar cuidadosamente todas as pás, forquilhas, ancinhos e enxadas, removendo a terra aderida e os resíduos vegetais. O ideal é usar uma escova de aço. Em seguida, lave-as com água e seque-as bem. O passo seguinte é a desinfecção. Limpe as superfícies de trabalho com álcool ou uma solução desinfetante forte. E, por fim, o afiamento. Uma ferramenta afiada não só facilita o trabalho, como também causa menos danos às plantas. Afie as lâminas das tesouras de poda, serras e pás. As partes metálicas devem ser lubrificadas com óleo de motor ou qualquer outro lubrificante para as proteger da ferrugem. Já os cabos de madeira podem ser tratados com óleo de linhaça. Ao dedicar 1 ou 2 horas ao cuidado das suas ferramentas no outono, não só lhes prolongará a vida, como também iniciará a nova estação com um equipamento limpo, afiado e seguro. A estufa é, sem dúvida, o coração da nossa horta, o ponto de partida e de chegada de cada estação. Para que no ano que vem ela continue a nos brindar com colheitas antecipadas, no outono, a estufa precisa de cuidados especiais. Já falamos sobre a desinfecção do solo no seu interior, mas a própria estrutura é igualmente crucial. Durante o verão, as paredes, principalmente as de policarbonato, acumulam pó, sujidade e limo verde. Tudo isso não só diminui a transparência, reduzindo a quantidade de luz para as plantas na primavera, mas também serve de abrigo para pragas e esporos de doenças. Por isso, a primeira regra é uma limpeza profunda. Lave a estufa cuidadosamente, tanto por fora quanto por dentro, utilizando uma solução de sabão e uma escova. Preste atenção especial às juntas e frestas. A segunda etapa é a inspeção e reparo. Verifique a integridade da estrutura, aperte todos os parafusos e procure por rachaduras no policarbonato. No inverno, sob o peso da neve, qualquer pequeno defeito pode causar um grande estrago. E uma dica prática: se possível, coloque uma grande barrica preta, cheia de água, dentro da estufa para o inverno. Durante o dia, ela irá aquecer-se com o sol, e à noite, liberará o calor lentamente. Isso ajudará a atenuar as variações drásticas de temperatura e criará um microclima mais favorável para o solo. Uma estufa bem cuidada no outono é o seu passaporte para um início de temporada de jardinagem bem-sucedido no próximo ano. Depois de cavar, adubar e deixar os canteiros completamente preparados para o inverno, resta-nos fazer o último
Mas muito importante, passo: cobri-los para a estação fria. Este processo é conhecido como mulching. Imagine o solo de uma floresta. Ele nunca está nu, mas sim coberto por uma camada de folhas caídas, agulhas de pinheiro e pequenos galhos. Isso é o que chamamos de mulching natural. A nossa tarefa é recriar algo semelhante na nossa horta. Mas por que fazer isso? Um solo nu e desprotegido fica exposto a todas as intempéries da natureza. O vento forte remove a camada fértil, as chuvas de outono a arrastam e as geadas de inverno penetram profundamente, eliminando a microflora benéfica do solo e as minhocas. A camada de mulching age como um cobertor quente para o nosso solo. Ela o protege da erosão e do congelamento, mantém a estrutura solta, impedindo a formação de uma crosta compacta. Além disso, na primavera, sob esse manto, o solo retém a umidade por mais tempo e aquece mais rapidamente. Como mulching, podem-se usar diversos materiais: grama cortada, palha, folhas secas de árvores saudáveis, agulhas de pinheiro, turfa ou composto maduro. Basta espalhar o material escolhido sobre a superfície dos canteiros, formando uma camada de FIV a 10 centímetros de espessura. Este simples gesto é a melhor forma de cuidar da saúde e da fertilidade do seu solo. Uma das tarefas mais produtivas e prazerosas na horta de outono é justamente aquela que podemos fazer no conforto do lar, sentados numa poltrona aconchegante com uma chávena de chá. Falo do planeamento. Agora que a época de cultivo acabou de terminar, as suas memórias estão mais vivas do que nunca. Lembra-se exatamente onde os tomates apanharam requeima e onde os pepinos não tiveram sol suficiente. Sabe onde a couve se desenvolveu lindamente e onde as cenouras ficaram pequenas e raquíticas. É precisamente agora o momento ideal para pegar numa folha de papel ou abrir um documento no computador e começar a planear as plantações para o próximo ano. Desenhe um esquema do seu terreno com todos os canteiros. Comece a distribuir as culturas, mas não aleatoriamente, e sim seguindo uma regra fundamental: a rotação de culturas. Não se deve plantar a mesma cultura, ou os seus familiares próximos, no mesmo local por vários anos seguidos. Cada planta tem as suas próprias doenças, pragas e necessidades nutricionais específicas. Ao alternar o plantio, impedimos que os patógenos se acumulem no solo e evitamos o esgotamento unilateral da terra. Por exemplo, depois da couve, é uma boa ideia plantar pepinos. Depois das batatas, a beterraba é uma excelente opção. Anote também quais variedades o surpreenderam positivamente este ano e quais o desiludiram. E reflita sobre quais novas culturas gostaria de experimentar. Um plano de outono como este não é apenas um pedaço de papel, é o seu mapa estratégico, uma ferramenta poderosa que o ajudará a evitar muitos erros e a tornar a próxima temporada muito mais organizada e produtiva. E, para fechar com chave de ouro a nossa maratona de outono, abordamos um trabalho com a mais longa perspectiva: a coleta e o armazenamento das suas próprias sementes. Se, ao longo do verão, você seguiu a regra de ouro de marcar com fitinhas os exemplares mais produtivos, mais saudáveis e mais saborosos de tomates, pimentões, pepinos ou abobrinhas, agora é o momento ideal para colher as sementes desses frutos. Este é o seu fundo de ouro particular, a sua própria linhagem genética, perfeitamente adaptada às condições específicas do seu terreno. O processo de coleta varia de acordo com a cultura. As sementes de tomate, por exemplo, precisam ser fermentadas para remover a camada gelatinosa, enquanto as sementes de pimentão ou de cucurbitáceas podem ser simplesmente extraídas do fruto completamente maduro. O mais importante após a extração é a secagem adequada. Espalhe as sementes em uma fina camada sobre papel, num local seco, quente e arejado, mas não sob luz solar direta. Quando as sementes estiverem completamente secas e quebradiças, elas podem ser armazenadas. Rotule os saquinhos de papel ou potes pequenos, indicando a cultura, a variedade e o ano da colheita. Guarde-as em um lugar seco,
fresco e escuro. Ao recolher suas próprias sementes, você não só economiza dinheiro, você se torna um verdadeiro guardião de variedades, preservando o melhor para futuras, ainda mais generosas colheitas. O ponto mais crucial, e talvez o mais surpreendente, que abordamos hoje é bem simples. A horta não adormece no inverno. Ela entra num período de renovação, e de nós depende todo o potencial que dali vai florescer. Todos estes 20 passos, desde a simples limpeza dos restos da colheita até a semeadura estratégica de outono, são, na verdade, elos de uma mesma corrente. Uma corrente que leva à saúde do solo. E um solo saudável é, sim, o grande segredo para uma super colheita. São exatamente estes trabalhos de setembro que distinguem o simples entusiasta da horta do verdadeiro mestre das colheitas. É um investimento que compensa largamente. E sabe o que é mais interessante? A verdadeira mudança de mentalidade acontece quando você percebe. A temporada de 2026 não começa em março, com o cultivo de mudas. Ela começa agora mesmo, em setembro. Então, enquanto os seus vizinhos guardam os ancinhos no barracão até a primavera, você já está, na verdade, a semear a sua futura e fantástica colheita. Lembre-se, a limpeza, a recuperação do solo e as plantações e semeaduras de outono feitas corretamente são o seu bilhete para um mundo de colheitas verdadeiramente abundantes. Não é uma rotina, mas sim um processo fascinante de criar a abundância futura com as suas próprias mãos. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para não perder os segredos de primavera para a preparação da temporada de jardinagem. E quais são os trabalhos indispensáveis que você faz na sua horta ou jardim em setembro? Talvez você tenha o seu próprio truque especial. Compartilhe-o nos comentários. Vamos juntos criar a base mais completa de dicas de jardinagem para o outono.